A Rússia continua a atacar Kherson. Nesta quinta-feira, os bombardeamentos mataram pelo menos 2 pessoas e deixaram a cidade sem eletricidade. O Parlamento Europeu reconhece como genocídio a grande fome na Ucrânia nos anos 30, conhecida como Holodomor. Pela primeira vez em 106 anos de história, o sindicato Royal College of Nursing convocou uma greve no Reino Unido. Os enfermeiros exigem aumentos acima da inflação. As bombas continuam a cair sobre Kherson, a cidade do sul da Ucrânia, que a Rússia anexou no final de setembro e de onde teve de se retirar semanas mais tarde. Os ataques desta quinta-feira fizeram pelo menos 2 vítimas mortais e deixaram Kherson sem eletricidade, tornando a vida dos residentes ainda mais dramática. Na campanha de bombardeamentos constantes contra infraestruturas energéticas ucranianas, a Rússia utiliza cada vez mais drones fabricados no estrangeiro, na maioria iranianos. O exército ucraniano tem mostrado à imprensa vários destes dispositivos recuperados depois de abatidos ou depois de caírem sem explodir. Bombas da Ucrânia também atingiram cidades controladas pela Rússia. Em Donetsk, os bombardeamentos ucranianos deixaram pelo menos 1 morto e 9 feridos. Nesta quinta-feira foram divulgadas imagens que mostram 64 soldados ucranianos e um cidadão norte-americano libertados depois de uma troca de prisioneiros com a Rússia. O Parlamento Europeu reconheceu oficialmente como genocídio a grande fome na Ucrânia nos anos 30, imposta pelo regime de Stalin e conhecida como Holodomor. A moção foi aprovada com 507 votos a favor, 17 abstenções e apenas 12 votos contra, incluindo dos eurodeputados do Partido Comunista Português, Sandra Pereira e Pimenta Lopes. Tirando poucas exceções, o documento recebeu o apoio de deputados de todas as sensibilidades políticas presentes em Estrasburgo. O Holodomor não foi uma tragédia para 1 ou 2 famílias. Foi uma tentativa de extermínio de uma nação inteira por parte do regime soviético. As brigadas de Stalin pilharam as aldeias ucranianas à procura de todos os cereais que pudessem restar. Chegaram carregadas de ódio, motivadas pela propaganda soviética. A Euronews falou com o eurodeputado que propôs a moção, o conservador polaco Radoslav Sikorski. Foi mais uma tentativa para apagar a Ucrânia do mapa. Algo que as autoridades czaristas tentaram no século XIX ao proibirem o uso do ucraniano em documentos escritos e que Putin tenta agora, condenando os ucranianos à fome, ao frio e à falta de eletricidade. By starving and subjugating Ukrainians with cold and lack of electricity. 90 anos depois, ainda não há consenso sobre o número de vítimas da Grande Fome dos anos 1932 e 1933. As estimativas vão dos 2.800.000 vítimas aos 7,5 milhões de mortos. O Banco Central Europeu subiu as taxas de juros na zona euro em 50 pontos base. A decisão, anunciada esta quinta-feira por Christine Lagarde, representa a 4ª subida das taxas de juros desde julho. E com a zona euro ainda muito afetada pela inflação, o BCE destaca que novos aumentos parecem inevitáveis. As taxas de juros terão ainda de aumentar significativamente a um ritmo constante para atingir níveis suficientemente restritivos e para assegurar um regresso atempado da inflação ao nosso objetivo de 2% a médio prazo. A manutenção das taxas de juros em níveis restritivos reduzirá com o tempo a inflação, atenuando a procura. A decisão do Banco Central Europeu seguiu opções semelhantes por parte dos Estados Unidos e do Reino Unido esta semana. O ajustamento das taxas de juros é uma das principais ferramentas utilizadas pelos bancos centrais para fazer face ao aumento dos preços para os consumidores, uma tendência registada desde o início de 2022, alimentada pela guerra na Ucrânia e por uma persistente escassez de abastecimento após a pandemia.
As câmaras de videovigilância não impediram o aumento da criminalidade nos supermercados da Hungria. Os dados da polícia revelam um aumento de 22% no número de roubos a nível nacional relativamente ao ano passado e que, segundo os vendedores, se deve ao aumento do custo de vida. De acordo com os comerciantes com quem falámos, enquanto no passado só eram roubados produtos de elevado valor, agora temos pensionistas que roubam simplesmente uma maçã ou uma batata. O aumento da criminalidade incide sobretudo no setor da alimentação e, no mesmo período, os roubos de telemóveis baixaram 30%. Para combater o problema, as grandes superfícies reforçaram as medidas de segurança, colocando chips anti-roubo mesmo em produtos de baixo valor. Uma solução impossível de colocar em prática nos mercados, onde os vendedores tiveram de ser criativos e onde começa a ser comum o mural da vergonha, com fotografias de quem é apanhado em flagrante. Roberta Metsola está pronta a revirar de alto a baixo o Parlamento Europeu para evitar que outro escândalo de corrupção possa ocorrer, como aquele que está em investigação e que já provocou a destituição da eurodeputada grega Eva Kaili da vice-presidência da instituição. A Presidente do Parlamento Europeu anunciou reformas profundas a implementar nos próximos meses para promover a transparência e evitar a influência ou lobbies de países terceiros entre os 27. A confiança que levou anos a construir, mas apenas momentos a destruir, vai ter de ser reconstruída. E o trabalho começa agora. Temos de corrigir os erros e temos de enviar uma mensagem forte àqueles agentes externos que tentam minar-nos, de que não vamos vergar-nos, de que vamos manter-nos fiéis aos nossos valores, ao Estado de Direito, à justiça e à lei. Além da grega Eva Kaili, foram também detidos no âmbito deste Qatargate o namorado da eurodeputada socialista Francesco Giorgi e o antigo eurodeputado italiano Antonio Panzeri, tido como o cérebro do esquema agora desfeito. Também a organização não-governamental No Peace Without Justice, implicada no caso, viu a atividade suspensa e o líder da ONG, Niccolò Figa Talamanca, também italiano, saiu em liberdade, mas com pulseira eletrónica. A Procuradoria Federal belga apreendeu mais de 1,5 milhão de euros em dinheiro, que terá sido usado para comprar influência dentro do Parlamento Europeu em benefício de países como o Qatar ou Marrocos. A eurodeputada grega Eva Kaili tem previsto apresentar-se no tribunal belga na próxima quinta-feira. Dezenas de milhares de enfermeiros estão esta quinta-feira em greve no Reino Unido, excepto na Escócia, onde o governo acedeu a negociar com os setores. Os enfermeiros reclamam em Inglaterra, Gales e na Irlanda do Norte da revisão dos salários, que tem sido feita abaixo da inflação, e agora exigem um aumento de 5% acima dos atuais 10% de inflação no Reino Unido. O líder da oposição apontou o dedo ao novo primeiro-ministro e ao respectivo Partido Conservador. O trabalhista Keir Starmer acusa Rishi Sunak de ter permitido que o braço de ferro com o setor da saúde degenerasse nesta primeira de duas greves anunciadas pelos enfermeiros ao não aceitar a negociação. O protesto dos enfermeiros fez-se ouvir também diante do Palácio de Westminster, sede do Parlamento Britânico, onde a alegada exigência de um aumento de 19% está a ser condenada como desproporcionada em relação às possibilidades do Estado. A Comissão de Revisão Salarial do Serviço Nacional de Saúde britânico sugeriu em julho um aumento de apenas 4,5% e o governo não abre mão desse valor, alegando que ir mais além no atual contexto económico pode colocar em risco os cofres do Estado. Os enfermeiros iniciam a carreira no Reino Unido com um salário anual de 23.500 euros e, em média, ganham quase 39.000 euros por ano, mas a revisão não tem acompanhado a inflação. A forte subida do custo de vida, a que não será alheio também o Brexit, está a motivar os protestos num setor onde se incluem muitos profissionais portugueses. O segundo dia de paralisação dos enfermeiros no Reino Unido está previsto para terça-feira, 20 de dezembro. Machu Picchu é uma das maiores atrações turísticas do planeta e a maior do Peru, e a grave crise política que o país atravessa, que levou a presidente Dina Boluarte a decretar estado de emergência, veio complicar também a vida aos turistas que aí se encontravam. Os transportes para as ruínas dos Incas foram suspensos e os visitantes que tiveram o azar de estar no sítio errado, à hora errada, procuram agora uma solução para regressar a casa. Não podemos voltar a Cusco e sair para outro país devido aos protestos. Estou com crianças, pelo que tenho aqui um problema. O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal dá conta de 40 cidadãos portugueses no Peru, todos em segurança, e aconselha-os a permanecer nos hotéis até ser encontrada uma solução.